noite, voltamos à segunda parte do programa O País Econômico. Em cima da mesa discutimos o acesso ao financiamento no setor agrícola em Moçambique. Intervia, quando fomos ao intervalo, o representante da União Nacional dos Camponeses. Pode continuar com o seu fio de raciocínio. Não, obviamente falava do papel da UNAC. Exatamente, o papel da UNAC no sentido de desbloquear os vários constrangimentos enfrentados pelos camponeses. Falava da questão produtiva, que era uma questão central, reconhecendo as fragilidades governamentais no provimento de um conjunto de serviços, desde extensão, insumos. A UNAC tem estado a fazer esse papel e dizia que dentro da UNAC existe uma rede de extensão de quase 500 extensionistas, que são promotores de extensão rural. É um trabalho com vista a cobrir este vazio de extensionistas ao nível nacional. E fazendo uma comparação com os países da região, para se ter uma ideia, a Zâmbia está com cerca de 15 mil extensionistas, Malawi está com cerca de 12.500 extensionistas, contrariamente a Moçambique, que está com 1.258. Então, a UNAC tem estado a fazer este papel. E isto não basta. Outra componente importante para a UNAC, obviamente, é olhar para a discussão política, o processo de tomada de decisão, no sentido de que políticas devem ser aquilo, obviamente, desenvolvidas de apoio ao setor da agricultura camponesa. Importa fazer referência nessa questão, uma preocupação central. Como deve ser do conhecimento de muitos, ao nível de Moçambique, o PEDSA, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário, é a política-mãe que traça as diretrizes orientadoras daquilo que devem ser a atividade agrícola e, por sua vez, o seu instrumento operacionalizador é conhecido como o PNISA, o Plano Nacional de Apoio de Investimento do Setor Agrário. E, obviamente, reconhecendo que este documento tem um conjunto de limitações e, acima de tudo, perde a ideia de apoio aos sistemas produtivos agrários e a ideia da pluriatividade, que refere-se ao conjunto de atividades que complementam a atividade agrícola. A UNAC tem este papel de advogar por essas políticas. E por isso fazia referência aqui ao Plano Nacional de Apoio à Agricultura Camponesa como uma proposta de política pública que a UNAC está a colocar. E, obviamente, no meio disso, existe uma questão central, que é a articulação que é feita entre os camponeses, obviamente, de várias províncias ao nível do país, no sentido de aprenderem com base em troca de experiências entre os camponeses de Niassa e de Cabo Delgado, por exemplo. E deixa-me dar referência, uma das coisas que conseguimos em 2012, Moçambique conseguiu autossuficiência na produção de milho. Isto deve-se fundamentalmente ao papel do campesinato. Isso deve-se fundamentalmente ao processo de planificação da produção. Isto deve, obviamente, a estas intervenções dos vários atores, não só a UNAC, mas também instituições como o GAPI de apoio àquilo ao financiamento. E, obviamente, quando falávamos da questão de crédito, a capacidade de mobilização de recursos é muito diferenciada dentro das organizações de microcrédito. Contrariamente a uma GAPI que consegue mobilizar mais recursos, mas aí é uma chamada de atenção à GAPI em termos da sua intervenção. Recentemente o GAPI aderiu ao Fundo de Desenvolvimento do ProSavana, que é uma das iniciativas recentes, no sentido de responder à questão colocada pelo governo de priorização dos corredores de desenvolvimento para a agricultura. No entanto, o PDAF, como é conhecido, o Fundo de Apoio ao ProSavana, é problemático pela sua origem. Iria dar um exemplo disso. O PDAF tem problemas sérios porque ele faz parte do ODA. O ODA é Official Development Aid, seria qualquer coisa em português como Ajuda Oficial ao Desenvolvimento. E isto faz parte dos KIARAs, que é a ajuda alimentar ao Japão, mas é um fundo quanto tanto problemático que iria chamar a atenção àquilo. Mas o GAPI já quer ao GAPI em relação a esse aspecto, porque, deixa-me só terminar, porque os KIARAs, como são conhecidos, o ODA no Japão sofreu uma reformulação em 2001, 2002, porque os KIARAs em certos países até apoiaram grupos paramilitares e apoiaram inclusive campanhas políticas. Então é um fundo problemático. Chamamos a atenção, o GAPI é um parceiro importante para o NAIC. Durante anos foi o único parceiro que de fato apoiou a agricultura camponesa. No entanto, essa associação àquilo aos programas como o ProSavana é tanto preocupante para o setor do campesinato e obviamente é nossa obrigação colocar esse chamado de atenção. E é importante que haja iniciativas não só do GAPI, mas também iniciativas públicas, como o Carlos fazia referência, que há um conjunto de limitações que não permite que o camponês aceda a crédito. E quando é assim, exige uma intervenção pública, quer a partir de fundos específicos como o FDD, mas a UNAC tem as suas contestações em relação a esse fundo,
E por isso que a ONAC, uma das propostas que coloca é um fundo de apoio à agricultura camponesa. Por simples razão, o FDD é um fundo abrangente e as atividades econômicas a nível distritais são diferenciadas, fora do fato do FDD ter se transformado num fundo que é discutido dentro dos conselhos consultivos locais, contrariamente ao poder de decisão que estaria dentro dos conselhos técnicos distritais, que poderia estar junto dos CIDAs, que são os serviços de atividades econômicas distritais, o que coloca um conjunto de condicionalismos para que um camponês comum, que não esteja associado a este ou aquele, consiga aceder a esses recursos. Então, esta já é uma das barreiras. E, obviamente, para a acreditação daquilo, do meio rural, num contexto, obviamente, em que há escassez de acesso a crédito, obviamente, a intervenção pública aí torna-se relevante e torna-se mais preponderante, particularmente olhando não só para a produção alimentar, mas também, obviamente, para culturas de rendimento, desde que sejam as tradicionais, que já existe um saber para o feito. Carmelo, como é que reage a esta crítica que está a ser feita pela ONAC em relação ao Porto Savana? Bom, eu não queria falar do Porto Savana particularmente. O Porto Savana é um programa igual a muitos outros que podem vir e podem não vir. É importante frisar que a HPI é uma parceria público-privada que envolve o governo, os investidores privados e a sociedade civil. Portanto, o que a HPI tem é um acordo com o governo, naturalmente, para desenvolver algumas zonas, e o corredor de Lacala não é nenhuma exceção. Deixe-me dizer que, assim por alto, posso dizer que a HPI já investiu cerca de 20 milhões de meticais no corredor de Lacala, de modo a potenciar os produtores locais, para caso o Porto Savana venha. Atenção, nós não sabemos ainda se o Porto Savana vem ou não, mas como HPI, caso o Porto Savana venha encontrar produtores locais capacitados, com solidez suficiente, para que não sejam meros assistentes do programa que venha a existir. Portanto, é bom ficar claro que a HPI não tem nenhum acordo portanto, com os brasileiros. Os acordos que a HPI tem são com o governo, no sentido de potenciar os produtores nacionais, para que não sejam meros assistentes caso o Porto Savana venha. Estamos a potenciá-los, estamos a desenvolver programas no corredor de Nacala e a nível da região norte e já investimos cerca de 20 milhões de meticais nesses programas. Está satisfeito com a resposta? Só reagir a uma questão. O fundo que a HPI teve acesso em 2012, segundo as fontes que eu tenho, foram 750 mil dólares, vindo do fundo contrapartido, que são conhecidos como os QIARAs. E deste fundo, obviamente, nem todo vai para a pequena agricultura, para a agricultura camponesa. Vou dar um exemplo, não sei qual é a natureza do assessment, do diagnóstico que a HPI fez quando procedeu ao financiamento. Por exemplo, a Matária Empreendimento, que é uma empresa que está no Ribal. Eu particularmente trabalhei durante muito tempo ao nível do corredor de Nacala e não só. Do financiamento que teve da HPI, cerca de 1.650.000 meticais, pelo menos os dados que nós temos aqui. É preciso notar que a Matária Empreendimento acabou usurpando terra de cerca de 200 famílias camponesas. Então, a dado momento, é preciso que se olhe para essas questões. E digo mais, os QIARAs muitas vezes são usados ao nível do ODA, que é a tal assistência ao desenvolvimento, para introduzir-se particularmente em regiões onde há projetos conhecidos como polêmicos. Ou seja, a HPI pode estar a ser usada aqui, obviamente, para criar um ambiente favorável para que o investimento entre. Pela experiência dos QIARAs que nós temos, particularmente eu pessoalmente estive quase por duas ocasiões a discutir com o comitê de ODA, financia obviamente isso, e esta é uma das questões centrais colocadas, isso ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão. Então, é uma chamada de atenção que colocamos e, obviamente, esta associação a programas problemáticos como o Pro Savana, programas praticamente enquadrados numa onda global daquilo de aquisição de terras ao nível de África, são preocupantes. E é preocupante tendo em conta a vocação do GAPI, e GAPI é um dos legados da independência nacional, e, obviamente. Como eu disse, o Pro Savana é um tema muito vasto. Era só um esclarecimento adicional que eu estava a colocar em relação a isso. Não que necessariamente... Mesmo só para terminar. Bom, naturalmente que a HPI não pode ser responsabilizada pelos atos dos seus clientes. Se esta empresa usurpou terra, isso é algo que a HPI não se pode ser responsabilizada pelo TAR. E é preciso perceber que a HPI não opera só com os pequenos produtores, com os camponeses. A HPI opera com toda a cadeia de valor e vários segmentos dentro da agricultura. Conforme eu disse, é preciso percebermos a matriz da agricultura e perceber que há vários segmentos e a HPI opera com todos esses. Não podemos, de modo algum, não apoiar determinado projeto que está dentro da nossa alçada, porque não é camponês, não. Nós operamos com todos, não só na agricultura, como todos os vários setores. Queria deixar claro que não estamos associados ao Porto Savana, não temos acordo, aliás, com os brasileiros, nós temos um acordo com o governo moçambicano. E o nosso acordo é no âmbito da nossa missão,
que é de prestar assistência técnica, financiar e ajudar a criar empresários e empreendedores a nível nacional. É o que estamos a fazer a nível do corredor de Nacala, em particular no setor da agricultura, de potenciar esses produtores de modo a que não sejam meros assistentes, tenham solidez, capacidade para poder enfrentar qualquer desafio, incluindo a vinda de Porçavana. Carlos, permita-me só um esclarecimento. Nós temos que ser do temos mesmo que é ser do importante que esta Porçavana. ideia não passe. De forma alguma pretendo aqui, ou a NAC pretende segmentar a agricultura traduzindo ou reduzindo apenas a agricultura camponesa. De forma alguma. Reconhecemos que existem diferentes segmentos, desde a agricultura camponesa, a agricultura de média escala e, obviamente, existe a grande agricultura. Camponeses estão a produzir tabaco, estão associados a estas empresas que se produzem tabaco, obviamente. E, de forma alguma, quero aqui dizer que a UNAC é contra investimento, muito pelo contrário, porque participamos ativamente no incentivo daquele investimento, mas desde que seja um investimento responsável, um investimento que seja complementar àquilo que são as demandas nacionais e as necessidades para um desenvolvimento, aquilo que seja sustentável e que beneficie de fato aquilo os moçambicanos. Esta é a questão central que sempre colocamos. Exatamente. Carlos, vamos ser já de Porçavana. Vamos discutir. Não, o que eu queria dizer aqui é que realmente essa discussão toda repisa aquilo que eu disse no princípio. Nós temos que conhecer o consumidor. Se nós não conhecemos o consumidor, nunca vamos conseguir. E se continuarmos com, vamos lá dizer, com análises generalistas, não vamos também conseguir. Nós temos que entrar e conhecer o consumidor de modo a criar produtos adequados. É certo que a política pública tem que acompanhar esses desenvolvimentos todos, de modo a adequar o momento, a dinâmica dos setores e tudo isso. Mas eu acho que nós temos que começar a olhar para o consumidor e ver o que é que o consumidor quer. Se nós não fazemos isso, nós vamos continuar a discutir high level, no nível mais alto, mas não vamos chegar lá. Não vamos chegar lá. Nós sabemos quais são os problemas principais. Há um problema de educação financeira que as pessoas não têm. Há um problema de cultura, de atitude que as pessoas têm. Há vários problemas que nós temos que centrar para ver como é que nós intervimos para trabalhar com ele. Como é que facilitamos de modo a que essas pessoas tenham acesso a crédito, seja qual for, financiamento, crédito, qualquer coisa, tenham acesso, estejam preparadas para receber esse crédito e conheçam o mínimo do que é um negócio, de repente, para saber que eu tenho que devolver o dinheiro que eu levei e tenho que pedir outro para continuar a trabalhar. Portanto, temos que ir lá embaixo e tentar conhecer o produtor, falando da agricultura. Porque há outros setores que nós conhecemos, as pessoas já conhecemos serviços, mas o agricultor nós conhecemos pouco, nós sabemos o que é que ele quer. Nós temos que conhecer. Esse particular permita-me que pegue desta do Carlos diga que de fato a questão da literacia financeira é bastante importante. Os nossos produtores, muitos deles não têm conhecimentos básicos sequer do sistema financeiro, de como operar, e a HPI está a desenvolver, sem querer centralizar isto na HPI, desenvolvemos programas também específicos de formação nesse domínio da literacia financeira. Aliás, a Vale agora confiou à HPI a missão de desenvolver a unidade de CATEM nesse domínio, criando microempresários, criando empreendedores para poderem tocar a vida naquela região. Exato. Carlos, a pergunta que eu queria lhe fazer, para sairmos já do assunto Porçavana, tem que ver com a questão do seguro agrário. Há várias iniciativas que já foram tomadas. Recentemente, o governo, as autoridades nacionais, através do Ministério da Agricultura, lançaram um crédito agrário. Mas não existe ainda um seguro agrário abrangente, sistemático e funcional. Ou não existe. Ou não existe praticamente nenhum seguro agrário. O seguro agrário é uma saída. Como é que este seguro agrário funcionaria à escala nacional? Como é que o pequeno, o médio e o grande agricultor teria acesso a este seguro agrário? Bom, eu acho que o seguro agrário funcionaria da mesma maneira para todos. O seguro agrário depende muito do índice meteorológico, o índice climático. Cada cultura tem a sua particularidade, cada solo tem a sua particularidade, mas o problema que nós temos é que nós temos serviços meteorológicos em Moçambique, mas para nós termos a crop insurance, ou cultura como é que chama? Seguro de cultura, ou chamamos de agricultura em geral, mas cada cultura tem a sua especificidade. Nós temos que ter localização da produção, na zona onde está a ser produzida, temos que ter instrumentos próprios meteorológicos para medir e monitorar
as variações lá para ver se está adequado ou não, de modo que as empresas de seguro possam aceitar a transferência do risco da perda de cultura por causa de condições climáticas para a empresa de seguros. Caso contrário, vai ser muito difícil. Portanto, em primeiro lugar, é a base que não existe. Não temos essa base, porque a capacidade dos serviços meteorológicos não chega até as zonas de produção onde nós queremos indexar a cultura para nós controlarmos de modo a fazermos o seguro. Não existe. E agora é uma experiência que uma empresa de seguro, não vou aqui dizer o nome, está a fazer. É um projeto piloto com algodão. Está a fazer com o Instituto de Algodão de Moçambique. Está no princípio. Neste momento está nas análises e depois vai se ligar ao sistema de informação satélite, que é para monitorar os parâmetros todos ao longo da cultura, desde a sementeira até a colheita. Então, isso tem que se monitorar. É complexo, não é simples, como quem diz, opa, vou assegurar o meu carro, vou assegurar a minha casa. É muito complexo, porque depende de outros fatores, infraestruturas próprias para monitorar o seguro. Então, é complexo. E pelo enquadramento que faz, e não é para os próximos 5 nem 10 anos que se resolve. Bom, há um projeto piloto que está a acontecer agora, como eu já disse. Está a acontecer para uma cultura só e pode ser aplicado para outras culturas, mas é necessário que as bases, infraestruturas, a capacidade esteja lá para monitorar o clima, como é que se chama? O weather, pronto, o clima, as chuvas, tudo, yeah. Então, tem que se monitorar esse aspecto de modo a que as empresas aceitem o seguro, a transferência do risco, caso contrário. Exatamente. Eu vou perguntar aqui ao NACO, o seguro agrário seria uma solução para os agricultores, os camponeses? Bom, penso que é uma das questões que felizmente agora está-se a olhar com alguma seriedade. É importante seguro agrário, mas antes deixe-me acrescentar um aspecto que o Carlos obviamente levantou. Obviamente que existem os fatores que são os fatores naturais que acabam influenciando aquilo no processo de produção. Uma das questões principais é olhar como são reduzidos os riscos destes fatores naturais. Mas fora dos fatores naturais, obviamente, existem os fatores biológicos. E olhando quer que a questão do tabaco, a que altura é que se processa, há riscos, obviamente, envolvidos a isto. Na questão da cultura do milho, uma das grandes preocupações ao nível da África subsaariana é a questão dos ácaros. O desenvolvimento de ácaros no milho é uma das razões que faz com que haja redução daquilo dos rendimentos, que chegam a atingir 30% aquilo de perdas no setor da agricultura. Então, não basta apenas olhar para os fatores naturais, que são extremamente fundamentais. No caso de Moçambique, como temos acompanhado, não só as cheias, mas também as secas, têm sido um dos grandes fatores daquilo da baixa da produção e da produtividade, e fora disso tem uma influência naquilo no PIB nacional. É só lembrar que a recuperação das cheias de 2000, 2001 acabaram levando quase uma década para que nos recuperássemos. Então, a questão de seguro deve olhar para estas duas dimensões, olhar para aspectos produtivos, que são obviamente questões ligadas a toda a produção, a cadeia de produção, como é processado, também deve responder a isso, que são questões técnicas, mas também olhar para questões questões físicas naturais. E dentro da UNAC, uma das nossas preocupações fundamentais é a organização do campesinado. Sabemos que para aceder a este tipo de serviço devemos estar associados. E estar associados e organizados é a única forma que podemos aceder a este serviço. Obviamente, esta é uma experiência embrionária, é uma questão que deve ser continuamente estudada e ver como respondemos a isso, não só a culturas de rendimento tradicionais, mas também, acima de tudo, olhar como introduzimos isto até as culturas alimentares. Mas é uma questão que está num horizonte tão distante e, obviamente, só de começar-se a discutir isso já é um passo, mas que não responde de todo aos problemas da agricultura. É apenas uma das componentes dentro da cadeia. Carlos. Vamos dizer, uma questão que eu não respondi, que será uma solução. É a solução para a garantia da estabilidade do rendimento do produtor. Porque se tens um seguro agrário, quer dizer, produzindo ou não, por qualquer fator que seja, ele vai ter o rendimento dele. Portanto, se ele não tem o seguro, o rendimento não vai ter rendimento nenhum. Mas se tem o seguro, vai ter rendimento. Mas outra questão que também que existe é a questão do pagamento do prémio. Nós não sabemos se o produtor vai
logo de antemão aceitar pagar o prémio de seguro. Tem que se pagar. Ou quem vai pagar o prémio de seguro. Portanto, há muitas questões que ainda têm que ser trabalhadas. Para o setor, vamos dizer, do produtor familiar, têm que ser trabalhadas de modo a que o seguro agrário esteja a funcionar. Mas que é uma solução? É uma solução para garantir a estabilidade da renda familiar do agricultor. Exatamente. Carmelo, como é que o GAPI enquadra a questão do seguro agrário? Bom, nós particularmente ainda não abordamos a questão do seguro agrário, porque conforme estava a dizer agora, Carlos, eu ia me perguntar, ia questionar, aliás, qual é o valor desse seguro? Provavelmente esse seguro ia encarecer os custos do acesso ao financiamento, porque sendo uma atividade de alto risco, naturalmente que o seguro seria extremamente elevado. Mas nós temos uma alternativa ao seguro, que são as garantias. Porque se as pessoas não têm acesso ao crédito devido ao risco, se não têm seguro, pode ter garantias. E nós damos garantias de valores que partem dos 500 mil meticais aos 12 milhões de meticais, com participação que varia dos 20% aos 65%. Portanto, em parceria com 8 bancos comerciais que aderiram ao fundo de garantias que criamos, o pretendente ao crédito dirige-se ao seu banco e o seu banco entra em contato com a HPI e nós damos garantia. Isto é uma alternativa para aceder ao crédito e que não passa pelos seguros. É uma alternativa. E depois, suponha que, e é a nível de toda a cadeia de valor da produção agrícola, pode ser a nível do transporte, pode ser processamento, pode ser comercialização, pode ser produção. Suponhamos que determinado o produtor quer adquirir um trator a nível do seu banco. O trator, para além do trator, o trator pode ser garantia para o banco e tem a garantia adicional que é dada pela HPI. Portanto, não queria abordar muito a questão dos seguros, porque nós não operamos a nível dos seguros, mas não sei até que ponto os seguros não iam encarecer o custo do próprio crédito, do próprio financiamento. Mas eu tenho um problema com as garantias. O meu problema com as garantias é que as garantias cobrem o nível do agricultor, a partir do nível da agricultor para cima. Os pequenos... Bom, como é que tu cobras os pequenos produtores com as garantias? Mas é que está, nós incentivamos que os pequenos produtores juntem-se e formem empresas de produtores. Porque naturalmente, a nível individual, é difícil que o pequeno produtor tenha acesso tanto ao crédito, tanto à tecnologia, como aos mercados, os insumos. É difícil. Não é possível que um agricultor pequeno que opera, vamos lá, 1 hectare, tenha acesso a esses condicionamentos todos. Agora, se estes agricultores unirem-se, 10, 20, 30 agricultores, criarem uma empresa de agricultor, pode ser uma associação, uma cooperativa, é mais fácil ter acesso à tecnologia, à assistência técnica, aos mercados, à garantia, enfim. É assim, esta é a nossa... É por isso que nós, disse no princípio, apostamos também no desenvolvimento institucional, assistência técnica e financiamento. Resta-me agradecer-vos pela vossa presença, Vicente Adriano, Carlos Muamba e Carmelo Maculuf, assim que nos assistiu. Até a próxima semana.